que é relevante para isso? Fora, brincadeira já à parte. Eu não sei se a oposição já tem garantido os 342 votos para empichar a presidente. Mas eu sei que a presidente da República, Dilma Rousseff, está se afastando do mínimo necessário para a sobrevivência de 171 votos. Não estou dando uma sentença e não sou juiz. Estou falando de um cenário. E, de propósito, não que eu queira fazer um head com vocês, se a Comissão Mista de Orçamento e se o plenário do Congresso vier a aprovar a resolução de que a presidente não cometeu crime de responsabilidade, a presidente vai ter um argumento forte para esgrimir na comissão do impeachment da Câmara. Não será fácil tirá-la diante desse forte álibi na mão. Deixo isso por último, só para... o Rui passou lá na CBL, fez uma palestra e disse que a Dilma já era. Não façam isso, porque não é verdade. Estou dizendo para ela que a situação dela é precária, como nunca foi na governança, desde que ela assumiu o primeiro e o segundo mandato. Mas um presidente não é peru que morre de véspera. Só para fazer aqui uma passagem, para quem não convive diretamente, esse é um único slide. A comissão especial, se a comissão especial, o rito for definido na quarta-feira da semana que vem, o Cunha, vocês já viram em jornais, está dizendo assim, não, se definir, eu já quinta-feira faço a reunião. Acho meio complicado. Quarta-feira o Supremo decide, quinta-feira ele vai, reúne o Congresso, reúne a Câmara e já manda ver, já instala... Provavelmente não será isso que ele quer. Mas na volta, provavelmente, da Páscoa, obviamente será retomada aquela sessão para definir os membros da comissão especial e toca a vida. Só para vocês terem uma noção de prazos, de ritmo, é isso aqui. A comissão especial é instalada, portanto, final de março, início de abril, a comissão será instalada. Depois, a Dilma tem 10 sessões para se manifestar. 10 sessões, não dá para dizer que são 10 dias. A rigor, sessões que abrem são aquelas ordinárias, portanto, ali terça, quarta, quinta. Às vezes tem 3 sessões por semana. Quando Cunha botava o Congresso lá para trabalhar, conseguia fazer 4, mas isso geralmente são 3 semanas, às vezes 2, 3 semanas, dependendo das manobras políticas que você possa fazer. Depois, a comissão tem 5 sessões para votar o parecer. Uma coisa relevante. A comissão pode dizer que é favorável ou não, mas tem uma coisa. Não importa o que a comissão decida e aprove, não termina e tem que ir de qualquer jeito para o plenário. Se a comissão disser, não, a Dilma deve ser submetida a um processo de impeachment, vai para o plenário. Se a comissão disser, por maioria, não, a Dilma não deve ser aberto o processo de impeachment, essa decisão também vai para o plenário. O plenário da Câmara vai ter que decidir o que a comissão decidiu num coisa menor. E aí é aí que a Dilma tem que ter 171 e a oposição para empichar tem que ter 2/3, 342, obrigatoriamente. E é isso que eu estou te falando. Então, se for aprovado, vai para o plenário. Se não for aprovado, também vai para o plenário. Se não for aprovado no plenário, morreu, é enterrado, arquivado, o presidente, vida que segue, e a gente vai ter que se entender com ela para os 2 anos e meio de mandato. Se a presidente for aberto o processo de impeachment, vai para o Senado. Do jeito que está no STF, o Senado tem a palavra final, e ao receber o pedido, ele tem que referendar ou não. Só um detalhe, foi assim no Collor, só que a gente nem notou que era assim, porque era tão fácil. O Collor foi um voto de liderança, passou, a gente nem se deu conta, mas foi assim também. E aí, ela se afasta por 180 dias. Então, para vocês, empresários, não é o prazo final dos 180 dias, final do ano, que é em questão. Na verdade, quando a presidente se afasta, chapéu. É difícil imaginar que a presidente voltará se o Temer assumir, porque quem assume é o presidente do STF, que assume a condução do juízo no Senado, e aí é muito difícil voltar a presidente, porque o Temer começa a governar, começa a fazer a gestão, começa a fazer o governo padrão Itamar, porque não pode ser um governo do PMDB, tem que ser um governo de união, e obviamente é difícil ver o presidente voltar só mesmo por um milagre. Tá? É muito, 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 muito difícil. E para terminar aqui, às vezes as pessoas perguntam, bom, se a presidente for empichada, o Temer assume, mas tem os julgamentos no TSE, tem os processos no TSE. Vocês devem ter notado no noticiário ao longo desta semana e da semana passada, o encontro do PMDB com PSTB, jantar na casa do Tasso e tal. A rigor, sem querer ser caricato, mas o que aconteceu foi...
Diante do que aconteceu, vem acontecendo nas 3 semanas, Delcídio, Lava Jato, todos aqueles fatos, a situação da presidente com as contas da campanha de 2014, no fundo, a deterioração do poder levou o PMDB a fazer assim. O PMDB ficou outra vez na condição do Temer assumir. O Temer pode assumir com a ameaça do TSE? Pode. Mas, politicamente, isso é uma questão jurídica, política e eleitoral. Ele precisa ter respaldo político. O que ele foi dizer ao PSDB? O Temer foi ao PSDB dizer o seguinte: você, Aécio, continua insistindo em apostar nos processos do TSE para fazer uma nova eleição ainda em 2016, para não deixar que ela seja indireta. É um raciocínio nobre, porque você zerava tudo no país, ainda que fosse um mandato tampão, e não ficava essa confusão de tira impeachment, bota impeachment, sem dúvida. Mas o que for decidido no TSE, para o PT, serve para todos os partidos. Todos. Todos, porque o PT será oposição e já entrou com um processo também contra o PSDB para ver exatamente as mesmas coisas que ele está passando no coisa. E a UTC que deu para o PSDB, deu para o PMDB, deu para a Dilma, deu para o PT, deu para todos os mais partidos. Então isso aqui abre uma guerra monumental. O que é que o Temer foi dizer para o PSDB? Os casos dos processos no TSE, a Deus e ao TSE pertencem. Por favor, fechem um acordo político com a gente que, entendo o impeachment, o PSDB não vai ficar lutando como se fosse oposição contra mim, contra o governo de coalizão para o mandato tampão, e, portanto, vai fazer parte do governo. Ok. Qual é a expectativa que está por trás dos políticos com esta conversa? Quando você faz um levantamento no TSE sobre processos para caçar governadores, o processo que demorou menos foi o do Cássio Cunha Lima da Paraíba, 9 meses, que a um determinado momento ele parou de recorrer. Quando você pega a média dos outros casos, é entre 2 anos e meio e 3 anos. Se um governador estrebuchando leva 3 anos, um presidente da República que estrebucha muito mais, muito provavelmente terminará o mandato e isso aqui não acabará ainda o julgamento. É claro que eu estou fazendo um raciocínio do Brasil antigo. Há um novo normal no país. Mas esta questão eleitoral e de recurso eleitoral é diferente de criminal, penal, civil lá atrás. Então, vale a pena sim levar isso em conta. Então, esse é o raciocínio calculista que está presidindo essa ideia de, se a presidente for empichada, o Temer assume, o Cunha também tem que sair, isso os próprios partidos da oposição colocam no bastidor, pô, não dá para empichar a presidente com o Cunha lá, então tem que tirar o Cunha também. E aí o TSE... a ver, vamos quando isso vai terminar. Último bloco aqui, eleições. As pessoas às vezes nos perguntam sobre o que pode. É certo que o PT será muito afetado na eleição municipal 2016, na eleição 2018. Basicamente, só para o reflexo do que vou mostrar para vocês, no fundo, acho que é mais ou menos pacificada a ideia de que o presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma aproveitaram bem o momento do mundo, do ponto de vista de bonança econômica, e fizeram uma coisa que o Brasil precisava fazer, crédito, consumo. Então, o governo Lula e Dilma, do primeiro mandato, eles não foram medidos porque fizeram políticas públicas estruturantes, foram medidos pela capacidade de oferecer acesso às pessoas a bens de consumo. É bom, é melhor ter isso que não ter nada. Mas esse é aquele pau de 2 gumes. O bico virou. Porque é muito binário o raciocínio. Se eu te julgo por aquilo que tenho, eu te julgo também quase caricaturalmente por aquilo que eu deixo de ter. Esse é o problema do PT, é o problema do governo Lula, é o problema do PT hoje. Por quê? Bom, as pessoas acham que isso aqui é uma coisa óbvia que está piorando, acham e sentem. Tem desemprego, tem renda, tem inflação em queda e tal. E aí, além disso, tem outra coisa que é relevante nesse julgamento e nisso que as pessoas... Os partidos brasileiros, vocês sabem, as eleições brasileiras, nós votamos no nome da pessoa ou na legenda. Você não lembra de ninguém, taca lá o nome do partido, está votado. Isso é ótimo do ponto de vista de sociologia eleitoral, porque sempre que você tem um governo federal que tem uma política guarda-chuva e que tem conotação nacional, reverberação nacional, as pessoas que têm pouca
relação com os partidos, quando elas têm dúvidas sobre o que escolher, como esse partido federal está fazendo algo que mexe muito com as pessoas nacionalmente, a pessoa vai lá e aumenta brutalmente o voto de legenda. O Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, o PSTB, que era o 45, da primeira para a segunda eleição, o voto de legenda dele, a começar pelo Nordeste, cresceu assim 300%. Claro, era um partido de elite que não tinha incrustação no Nordeste, com o Plano Real e com o ganho de renda, menos inflação, as pessoas passavam a votar no 45. Por quê? Porque aquele tucano lá está fazendo um negócio legal, acabou a inflação, Plano Real, moeda. Não sabem quem votar? Deputado distrital, deputado federal, senador, vereador, prefeito, 45. O partido que mais levou isso, ao maior teto de votação de legenda foi o PT, que no segundo mandato do presidente na reeleição chegou a ter 32% de voto de legenda. Nunca ninguém antes na história deste país, um partido, teve. Isto, o que é que significa isso na prática? É aquela coisa assim, pô, eu não sei, eu até posso não gostar desses caras, mas eu estou fazendo alguma coisa que é boa para mim. Então, não importa quem eu estou com eles. 13. Hoje, segundo as pesquisas, os 32% de opção de legenda do PT viraram 11%. Isso significa o quê? Para não parecer um raciocínio ideológico. Significa que as pessoas que diziam não importa quem eu estou com eles, hoje dizem não importa quem eu não vou votar neles. Esse é o parâmetro de raciocínio que o PT já pescou, que o eleitor está tendo. E isso nas eleições municipais é brutalmente mortal. Tem um fenômeno relevante nessa campanha municipal. Muitos, 76% dos prefeitos, por contingências políticas do calendário e de reeleição, são candidatos à reeleição. Pelo menos essa maioria dos 4.258, 5.568, que é o total, estão aptos a poder disputar uma reeleição. Nas últimas eleições municipais, esse número, 58% dos prefeitos que buscaram novo mandato tiveram sucesso nas urnas. Esse número está decrescendo. Vocês se lembram daquele jogo antigamente, quando foi aprovada a reeleição? De um modo geral, assim, prefeito ou governador eleito, reeleito estava. Virou um jogo comum. Isso vem caindo brutalmente. Tendo a achar, não temos ainda nada concreto, portanto é uma ilação, de que esse número pode aumentar por uma razão. É uma eleição que não tem financiamento de empresa privada, legalmente não tem, embora haverá muita tentação para ter, Caixa 2, mas não tem. E a eleição vai ser disputada entre o prefeito que está no poder, mesmo que não esteja bem avaliado, ele é muito conhecido, ele acha que isso é um bônus à frente dos outros. Ele vai disputar eventualmente com um prefeito já conhecido que teve no poder e quer voltar, e o novo virgem na política que vai estabelecer uma guerrilha com esses que já são conhecidos, que ele vai chamar de política velha contra o novo. A campanha eleitoral municipal vai ser profundamente judicializada. Por esse motivo da guerrilha eleitoral, por outros dois motivos. Não há legalmente financiamento, mas a tentação de ter Caixa 2 ou outra forma, e as vigilâncias que uns vão fazer sobre os outros será brutal, e a quantidade de gente provocando denúncias contra o prefeito, para provocar o candidato, para provocar a queda dele, por suspeita de que pegou dinheiro, pegou um centavo na rua, não é dele, não é declarado, vai para a justiça. E tem um outro fator, o terceiro fator, vai ser a campanha da ressurreição dos cabos eleitorais. Só que não tem dinheiro para pagar, mas ele vai ser cabo eleitoral de olho num cargo no poder público. Todos os comitês eleitorais vão fazer a lista do seu cabo eleitoral do comitê adversário. E no final da eleição ele vigiará para onde vai esse cabo eleitoral, quem vai dar emprego para ele. Então nós vamos terminar a eleição municipal e vamos ficar meses afogados numa guerrilha judicial para ver quem derruba quem por conta das mazelas da disputa.